Boa tarde a todos. Eu não sei se vocês se lembram de mim. Eu estive aqui ano passado. Não sei se todos são da semana do ano passado também, se lembram, se não estão. Travou. Alô, alô, alô. Eu lembro. Ah, Ana lembrou. Legal. Você pode repetir, Daniel, por favor? Eu acho que deu uma travada lá, né, na sala. Não, eu perguntei se todos se lembram de mim aqui do ano passado, né, que eu estive com vocês online. Legal. Bom dia pela tarde a todos. A Beatriz fez contato comigo, pedindo para falar novamente sobre saúde mental, mas dessa vez um pouco mais direcionada ao trabalho, né, doenças de saúde mental associadas ao trabalho. Então, eu fiz já essa apresentação em Campinas, presencial, e para vocês, devido à distância, a gente vai fazer online, tá? Durante toda a apresentação, vocês podem chamar aqui, abrir o áudio e perguntar. Se alguém não sentir vontade de quiser escrever, aí eu só peço que algum mediador me avise. Tem uma pergunta aqui escrita, e eu dou uma olhada lá, para ver, porque eu não consigo apresentar aí vendo as perguntas, tá? Mas fora isso, vamos em frente. Vocês podem levantar a mão, abrir o áudio e ir perguntando, tá? Não precisa esperar até o final. A apresentação tem uma previsão de 1h e mais uns 10 minutos de dúvidas, mas às vezes tem passado um pouquinho, 1h20 e tal, tá bom? Sem estresse. Vamos lá, então. Vou começar. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Com todos. Me confirmem aí que vocês estão vendo. Chegou o compartilhamento? Legal. Então tá ótimo. Então, vão me sinalizando se tiver algum problema, porque eu vou falando aqui e vou começar a seguir a apresentação, tá bom? Vamos lá, então. Bom, para quem não me conhece, né, vou passar uma apresentação rápida aqui. Eu sou psicólogo desde 2018, né, fiz 2 publicações em 2 livros diferentes aqui. Eu atendo casal, adolescente, adulto, principalmente casos de ansiedade, que é uma das minhas especialidades, dependência química, né, e tudo que é associado à ansiedade, como burnout, estresse, obsessão, distúrbios sexuais, problemas de relacionamento e casais, tá? Esse é o meu foco. Atendo presencial, atendo online também. E também tenho mais de 20 anos em multinacional, por isso que eu me arrisco a falar algumas coisas, porque eu vivi 20 anos no mundo corporativo e fui estudando psicologia, porque na época eu era de TI, eu formei em engenharia de computação em 2004. Nossa, estou velho já. E aí, ao longo do tempo, eu fui aprendendo os 2 lados da ciência, né, de trabalhar numa empresa. Alguém aqui já assistiu Divertidamente 1? Sim, eu já. Né? A maioria eu acho que já assistiu, espero que todos tenham assistido 1. E agora a gente está no 2, né? Quem já assistiu o 2 aqui? Alguém já se arriscou a assistir o 2? Eu não tive tempo ainda de assistir o 2. Então, não sei como vai ser. Eu não consigo ver a tela de vocês, tá, gente? Se vocês só acenarem, eu não vejo. Tem que falar mesmo no áudio. Tá? Até achei um jeito aqui que funciona, talvez. Já nem sei mais, estou perdido aqui, muita tela. Então, eu vou passar um videozinho sobre um teaser, né, um trailer sobre o 2, que tem tudo a ver com saúde mental. Eu acho que é muito bom. Esse filme representa muito bem como funciona a nossa mente, tanto 1 quanto 2. E eles trouxeram alguns elementos novos no 2 que complementa bem, né, a nossa visão sobre isso. Então, Alegria falando ao vivo da cabecinha da Riley. Se prepara pra agitar! A tristeza tá na área! Esse é o Raiva! Vamos precisar de protetor bucal. Medo? Não, isso não é nosso! Nojinho, que bom ter ela no time. Nossa garotinha cresceu num piscar de olhos. Ai, desculpa. Agora tá tudo sob controle. Só a ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão. Como assim, a gente?
Eu sou inveja. Olha o seu cabelo. Tira o olho, querida. Essa é a Tô Nem Aí. É o quê? Pode me chamar de Tédio. Qual o seu nome, hein, grandão? É o Vergonha. Seja bem-vindo à torre de comando, Vergonha. Quer dar um soquinho? Não? Não? Toca aqui. Tá com a mão suadinha, né, amigão? Todo mundo tem uma função. Eu planejo pro futuro. Quer sentar com a gente? Ela falou comigo! Mas ela não pode parecer empolgada. Deixa comigo. Alegria, eu tô só curiosa. Será que eu Obrigada, posso... agora não. Isso aí! Isso não vai assombrar a gente pro resto da vida, não. Em breve. Sei que mudar é assustador. Vamos nessa. Vem, Mas Riley. precisamos de novas amigas ou ficaremos sozinhas no ensino médio. Trocar o velho pelo novo. A Riley exige emoções mais sofisticadas que vocês. Calma aí, não pode. Manda a gente embora. Somos emoções reprimidas! A Operação Nova Riley começou. Ainda não fez a mochila? Eu sou a pior! Bom, é uma prévia dos próximos 10 anos. Bora! A Riley precisa da gente. Já te botei em alguma roubada? Várias. O que é isso? O abismo do sarcasmo. Sarcasmo? Oi, a gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui. A gente tem tanta sorte de encontrar vocês aqui! Ai, que gente mais besta. Ah, que gente mais besta. Divertidamente 2, em junho, nos cinemas. Bom, gente, vocês conseguiram escutar toda aí a entrada, né, o trailer do Divertidamente 2? Sim. Sim. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas eu vou em breve, né? E é muito legal que eles trouxeram, né, um elemento fundamental que surge muito na adolescência e que a gente carrega isso por resto da vida. Nenhum dos sentimentos eles vão ficando para trás, né? As emoções vão ficando para trás, a gente vai acumulando cada vez mais. Vem ansiedade, vergonha, inveja e tédio, que não tinha no 1. Para mim, faltou ainda chegar à frustração, mas em algum momento eu acho que deve ter. Espero que tenha 3 e o 4 que tenham mais coisas, né? Mas eu acho bem bacana que a ansiedade vem numa caracterização. Todos eles são muito bem caracterizados, né? A vergonha, ela é muito grande e tenta se esconder e não consegue porque ela é muito grande, né? A gente às vezes sente essa vergonha mesmo. E a ansiedade é toda desgovernada, né? Descabelada, magrinha porque está sempre muito agitada. Então, assim, a representação é muito perfeita disso. É engraçado que a ansiedade chega, os outros sentimentos chegam e a vergonha vai lá e reprime o resto. É muito simbólico, a simbolização deles é perfeita. Eu sei que teve mais de 20 psicólogos trabalhando nesse filme, assim, no mundo inteiro, para dar diferentes complementos, né? Então, a gente não pode reprimir sentimentos, né? Você viu lá, somos sentimentos reprimidos dentro daquele potinho. Quando a gente reprime sentimentos, a gente também adoece. A gente continua precisando de todos. E na nossa cabeça, representativamente, cada hora tem um sentimento no controle. Então, a gente está o tempo todo tendo que lidar com essa troca de sentimentos entre a gente. Uma hora a gente está com vergonha, com alegria, com ansiedade, tristeza. O problema é quando um sentimento toma conta desse controle por muito tempo. A alegria que ele está o tempo todo no controle. Começou a trazer vários problemas para Riley, né? Que é a personagem, que era uma criança. A tristeza teve que assumir em alguns momentos, foi fundamental, a raiva também, o medo, o nojinho, cada um tem funções importantes na nossa vida. E a gente precisa dessas funções para sobreviver no mundo e também dentro do trabalho. Quantas vezes já sentiram vergonha no trabalho, alegria, ansiedade, tristeza? Qual o sentimento que mais aparece no trabalho para vocês? Quem se manifesta aí? Ansiedade, eu acho. A ansiedade aparece muito, né? Nos tempos atuais é um dos primeiros a aparecer e é o que mais fica, né? Segundo as pesquisas, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E, infelizmente, somos o terceiro pior em termos de saúde mental, segundo a OMS e as pesquisas recentes. Ou seja, a gente está no topo de uma lista muito ruim. E não é falando disso no ambiente de trabalho, é geral. Só que a gente está fora do trabalho e leva isso para dentro do trabalho. Né? O que a gente sente em casa, na rua, né? No trajeto para o trabalho, tudo. A gente vai chegar no trabalho com tudo isso. Problemas em casa. Então, a gente não consegue se desviar de todos esses sentimentos.
E a gente tem que carregar todos. É importante que a gente saiba todos que a gente tem e quando eles aparecem para saber como ser você e como lidar com você, né, o tempo todo. Aqui tem uns exemplos, né, de quem está no controle, e não por acaso eu botei quem mais aparece no controle, a ansiedade. Nos momentos atuais, ela é quem mais aparece e ela é quem mais está no controle da nossa vida. Né? Às vezes tem a alegria chegando aqui, né, chega a timidez, né, também chega a raiva e assim vai trocando. Mas quando um assume o controle e toma conta da gente, quando que a gente adoece por ansiedade? Quando a ansiedade toma o controle e não sai mais, não deixa mais ninguém pegar. Ela toma uma dimensão muito grande, né? Tem pacientes na clínica que falam, tem um monstro na minha vida, um monstro escuro que aparece e cresce, assim. Depois de muitas sessões, ele vai descobrir que aquele monstro era a sua ansiedade. Né? A descrição é muito semelhante para todos, né? Que tem questões de ansiedade muito elevadas. Então, esse bichinho da ansiedade fica aí, né, perturbando a nossa vida por muitas vezes. Qual o sentimento mais presente atualmente? Como vocês já falaram, né? A ansiedade. Ele está aí dando um tchauzinho para vocês e querendo assumir o controle. E quando ele chega, ele assusta todo mundo que já estava ali. A gente tem alguns saltos de desenvolvimento, né? Desde o primeiro mês de vida, segundo, sexto, depois começa a adolescência, é um grande salto de desenvolvimento. É a hora que a gente começa a se experimentar, abrir mão um pouco do que os pais nos ensinaram para construir quem nós somos. E isso causa muita ansiedade. A gente tem que enfrentar o mundo a partir da gente. Vai para uma escola nova, né? Começa a vir as mudanças corporais, cresce um braço, uma orelha, uma bunda, uma perna, né? E você começa a ficar às vezes meio estranho diante de todos e é a hora que você procura se enquadrar, se encaixar no mundo. E às vezes você não consegue. Então isso causa mais ansiedade ainda. Dependendo da insegurança que a pessoa tem, se torna um grande impacto na vida dela essa transição. E o adolescente precisa muito de suporte. Um adolescente mal resolvido vai ser um adulto com alguns problemas, principalmente voltados para a ansiedade. E agora, e quando surge uma nova emoção que não sabemos nomear o sentimento, né, o botão de pânico que vem, o que acontece? Quando a gente sente alguma coisa, começa a sentir algo e não sabe o que é. Antigamente, né, não antigamente, bem recentemente, se você vai no hospital e está com uma dor de barriga, um mal-estar, é virose. Né? Era a onda do momento. Atualmente não se chama mais virose quando se trata de saúde mental. Você vai lá, não está passando bem, crise de ansiedade. Então, a generalização de sentimentos que não se conhece é a ansiedade. A ansiedade está presente realmente em muitos momentos, diversos, mas nem sempre é isso. Falar, tive uma crise de ansiedade, está justificado, está tudo bem, e a gente entende. Ok, mas existem muitos outros sentimentos que nem aparecem ainda nesse filme, né? Porque eles também não podem colocar um monte, senão fica muito confuso. Mas que a gente usa no dia a dia. E quando você não sabe nomear isso, pode causar, por exemplo, uma ansiedade ainda maior, uma situação de pânico. Estou sentindo algo, não sei o que é, não sei como resolver, e na minha cabeça talvez possa ser fatal, porque eu não faço ideia do que seja. E aí vem aquele alarme todo. E aí pode vir, inclusive, a ansiedade junto. Mas às vezes a causa nem é a ansiedade, é outra coisa que tinha por trás. Quais as emoções de Divertidamente 2 os adultos profissionais possuem? Quem aí arrisca? Quem dá um sinal de fumaça aí? Quais emoções os adultos hoje profissionais possuem? Dentro das 4. Ninguém arrisca? Ninguém arrisca dizer que são todas? São todas e mais algumas, né? A gente tem muitas. E todas aparecem no dia a dia, todas essas e mais algumas. Não é porque eu sou profissional que eu não vou ter, por exemplo, um pouco de nojo, ou que eu não vou ter um pouco de timidez, de vergonha. Posso até conter. Né? A gente chega no ambiente de trabalho, a gente acaba, entre aspas, colocando uma roupa de sou profissional. Faz parte, cada ambiente pede um tipo de comportamento. Você vai no restaurante, né? Você não vai ficar pulando, subindo na mesa. Né? Então, tem algumas coisas que você não pode fazer em cada ambiente. Então, a gente se molda um pouco do comportamento, mas o que sente continua existindo. A emoção, que vem antes do sentimento,
A gente sente e não controla, a gente sente, vem, parece. E aquela emoção que a gente sabe nomear, ela se torna um sentimento. Então, o sentimento é uma emoção nomeada a partir da gente. É que a gente entende o que é. E muitas a gente pode não saber o que é. E algumas a gente reprime, em alguns momentos. Reprimir a vida toda adoece. Mas reprimir em algum momento porque é desproporcional, faz parte da vida também. Perguntas até aqui, gente? Será que nós conhecemos todas? Tranquilo. Tá ótimo, obrigado pelo feedback. Será que nós conhecemos todas? Não. Não. Quem sabe nomear aqui todos os sentimentos que ocorrem durante uma semana de trabalho? Vamos fazer aí um toró de ideias, um brainstorm. Quem contribui aí? Quais são os sentimentos que aparecem em você durante uma semana de trabalho? Listem aí. Estresse, raiva. Estresse, raiva. Alegria. Acho que ansiedade também. Sem dúvida. Talvez a tristeza, né? Dependendo do caso. Tristeza pode vir, sim. Às vezes pode vir um pouquinho de inveja, pode vir nojo de um cliente, né? De um colega, às vezes por algum motivo. Pode vir muita ansiedade sempre, um pouco de tédio, dependendo do que eu estou fazendo. Se eu estou lá só preenchendo planilha e eu odeio fazer isso, eu vou ficar entediado. Então, gente, tudo pode aparecer durante um ambiente de trabalho, durante uma semana. Pode, veja que eu não estou dizendo que vai, mas pode acontecer. Porque nós somos seres humanos, né? A pessoa que está no trabalho, ela é um ser humano que está vivendo tudo que está à sua volta, e sentindo o que ela sente, nomeando aquilo que ela sabe nomear. Mas nem tudo ela expressa no ambiente de trabalho. Então, pode ser que o seu coleguinha não está demonstrando o quanto ele está ansioso, o quanto ele está com raiva, mas ele pode estar fritando por dentro. Porque ele está se controlando ali, é o jeito dele e tudo mais. Ou mesmo com você também pode estar assim. Sobre o Divertidamente 1, ele nos dá 9 ensinamentos muito importantes, né? As memórias são fixadas pelas emoções. Se a gente passa por algo que não tem um sentimento por aquilo, dificilmente você guarda aquilo a longo prazo. Se torna como decorar questões para a prova e depois passou a prova e passou, deletou. Não é só para passar mesmo. Não existe um sentimento melhor ou pior, todos são extremamente importantes. Embora a gente aprenda desde criança, não pode ter medo, não posso chorar, não posso ter raiva, não posso ter nojo. Gente, você tem que ter tudo. A gente não pode ser só alegria e felicidade. Senão até acaba adoecendo por isso, porque não entende o que o medo vai nos dizer que está errado, o que a raiva vai nos dizer que precisa ser feita uma justiça, ou corrigido algo. O que a repulsa vai dizer para a gente, olha, isso aqui não é para mim. Tudo isso é importante. Saber o que a gente não quer, o que a gente não tolera, é extremamente importante. Para escolher a nossa vida, com quem a gente está, e como a gente trabalha, e com o que a gente trabalha. A tristeza é necessária para nos dizer algo sobre nós, que algo não está bom e eu preciso mudar. O medo nos faz sobreviver, assim como o nojo. Muita alegria ruim, a raiva impede injustiças. Há memórias que acabam apagadas, esquecer pode ser bom. Faz parte de esquecer. Ele tem um exemplo bem legal, ele começa a jogar fora aquelas memórias que já perderam sentimento, coisas muito antigas, às vezes da infância, ou coisas mais recentes que são desnecessárias, porque a gente não tem um armazenamento de memórias infinito. E quando você tenta armazenar tudo e nunca perder nada, com medo de perder aquilo que passou, começa a ficar uma dimensão tão grande, a cabeça fica pesada, né, emocionalmente falando, e a gente não consegue carregar a vida toda. E aí pode vir uma sensação de tristeza, até uma depressão em função de querer guardar tudo e não perder nem um pouquinho das memórias que se foram. A memória define e influencia a sua personalidade, né? Como ela é fixada pela emoção, você fixa aquilo que já faz parte de você, né? Que se identifica com você. Assim como isso que você fixou também a longo prazo vai te ajudar a lembrar quem você é. Tem uma troca. E nós temos um verdadeiro arquivo de memórias que vai sendo limpo ao longo do tempo, incluindo mais memórias também. E no Divertidamente 2, né, nós temos 4 novas emoções. A ansiedade, ela pode ser boa ou ruim, movimentar ou travar. Depende da intensidade do quanto ela assume o controle. Se é uma ansiedade que a gente chama de não patológica ou normal, a ansiedade precisa existir. Ela nos mostra que eu preciso planejar alguma coisa para o futuro, ou eu estou incomodado com o lugar onde eu estou, e você vai numa festa que você não gosta do lugar, ou que não é do seu tipo, você fica meio
angustiado, ansioso para ir embora. Significa que eu tenho que ir. Então, a ansiedade ela tem que existir na gente. Né? Se eximir de ansiedade usando qualquer tipo de substância, que é muito comum, por exemplo, o uso de maconha para isso, te deixa também uma pessoa paralisada. Você não vai sentir, você também não vai ter o que mover, você acaba ficando muito entediado, uma coisa vai puxando a outra. Tá? Então, a ansiedade ela tem que existir, é importante. O que não pode, ela está no controle o tempo todo. E daí, nada mais você sente, e aí vem um adoecimento em função dessa ansiedade. A vergonha não revela a nossa insegurança, nos protege do que não tememos vir a sofrer, e pode ser enorme diante da nossa percepção, né? Principalmente na adolescência. Tem coisas que a gente se envergonha grandemente, depois você vai olhar como eu era ridículo, né? Para que eu fui me preocupar com isso? Inveja é o que nós desejamos ter e que encontramos no outro, que vemos no outro. Mas, gente, inveja não quer dizer que eu vou tirar do outro. É no sentido de eu gostei daquilo que ele tem, gostei daquilo que a casa do meu vizinho, gostei do modelo da cor, do carro, do cabelo, o que for. Então, eu vou dar um jeito de ter isso para mim do meu jeito. Eu não vou me apropriar do que é do outro. Eu vou fazer por mim. Isso não é um problema. O problema é querer tirar do outro. Se apostar da vida do outro, tirar do que é dele e trazer para você. Não. Isso não é saudável. Mas eu queria olhar, gostei da cor do carro do cara, do meu vizinho, gostei, ele tem um carro bonito, eu quero ter um desses aí. Eu vou lá, trabalho e compro o meu. De cor igual ou diferente, tanto faz. E o tédio é um apelo à ação. É um apelo. Estou entediado. Estou lá, né, no celular. Fazendo exercício com o polegar. A noite toda, 1 hora, 2 horas. O que o celular traz de problema para a nossa vida? Antigamente, você ficava entediado, você deitava, ou ia para uma praça, ou dormia, ou ia para a rede. Você vivia o tédio. Hoje em dia, as redes sociais faz a gente nem estar na rede social, porque fica lá, às vezes, não lendo nada, só passando, mas você também não está vivendo o tédio. E o tédio te dá uma apelo à ação, tipo, não está bom do jeito que está, não quero ficar assim. E está faltando algo na minha vida, eu tenho algo que já não está bom, preciso substituir por outro. Então, estar no tédio é importante também. Identificar, o que é que está me incomodando? Eu não estou mais a fim de andar de bicicleta 2 vezes por semana. Eu acho que isso aí já perdeu um motivo para mim. Não tenho mais uma motivação, um motivo para ação. Eu vou começar agora a jogar tênis, correr, ou vou dormir. Eu quero dormir mais, fazer exercício, que seja. Mas ela nos dá uma informação importante, a gente tem que viver isso. Agora eu vou falar um pouco sobre essa mala de emoções e sentimentos, que é o que a gente vive todos os dias. Nós temos isso aqui, o nosso coração, ou seja, o que a gente sente, e o nosso cérebro, que é o que comuta isso, transforma isso em informação que a gente consiga compreender, o que nomeia, o que nos faz raciocinar. E isso está tudo junto e misturado ao mesmo tempo, sem separar. A gente estuda, né, na faculdade, coração, cabeça, perna, orelha, tal, separado, porque é uma forma fácil de entender. Mas no funcionamento é tudo uma coisa só. O que eu sinto através dos meus sensores, que é o olho, o cheiro, o tato, vai para o meu cérebro e ele responde de acordo com aquele tipo de resposta que eu estou acostumado a ter, o que eu aprendi. Então, eu posso olhar para uma barata e não sentir nada, posso olhar para uma barata e sentir um pavor, depende da informação que tem durante essa conversão. Tá? E aí cada um, né, internamente, é um mundo de uma cultura que tem esses e vários outros sentimentos, que está o tempo todo em contato com culturas externas, pessoas, família, mercado de trabalho, escola. A gente está sempre fazendo relação com tudo isso. Então, cada um é um mundo e se relaciona com vários mundos aí. Vocês estão aí, dentro de uma sala, quem está na sala, compartilhando pequenos mundos aí e compartilhando mundos virtualmente aqui. E tem um mundão, e aí estamos falando do nosso planeta em geral, que é tudo que nos rodeia. São diversas culturas entre países, cidades, estados, o que acontece no mundo, guerras, tem gente que fica mais ou menos abalado, tem gente que tem parente lá na Ucrânia, outros não têm, um vai ficar mais abalado, outro menos, isso está nos afetando. Você chega no trabalho, às vezes, com uma notícia horrível de alguma coisa que aconteceu no país, que mora um parente ou um amigo seu, e você não está tão bem quanto estava no outro dia. E o seu coleguinha pode estar super bem, nada mudou para ele. Aí, voltando no Divertidamente 2, quais são as emoções e sentimentos que nós apresentamos aqui no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho, especificamente. Também são todas.
todos que aparecem. Todos nós somos seres humanos que também estamos, né, no ambiente de trabalho vivendo tudo, e às vezes reprimindo uma ou outra. Tá? Isso vai depender do quê? Da pessoa e da situação. Cada pessoa que tem uma função diferente na empresa tem uma forma diferente de lidar com as atividades. Alguém que é de compras sabe lidar com a parte de compras, mas talvez não saiba lidar com vendas ou com manutenção. De manutenção pode saber lidar com isso, mas não sabe lidar com faxina. Faxina pode não saber lidar com, sei lá, com compras também, e assim vai. A gente se identifica numa área. E às vezes não se identifica bem e troca para outra. Tem a possibilidade, muitas vezes, de trocar, o que é muito positivo. Então, nem tudo que faz mal para uma pessoa faz para outra. Né? Quem aqui já saiu do trabalho porque não estava gostando nada daquele trabalho, daquela função, e pediu demissão, ou pediu para ser demitido? Né? E o coleguinha ficou. Para o coleguinha estava tudo bem, mas para você talvez não tivesse. A sua forma de se relacionar com aquela questão em si não estava sendo bom, mas para outras pessoas podem ser. Alguém aqui já pediu demissão porque não estava gostando de algum trabalho? Não? Todo mundo aqui é corajoso? Certo. O que mais? Bom, essa ansiedade também depende de saber nomear, que às vezes o sentimento, né, de saber nomear ele ou não. Depende de conseguir assumir ou aceitar. Às vezes você sabe o nome, mas você não aceita que você tem. É muito comum para o pessoal que vai na clínica. Às vezes sabe, não, mas eu não tenho ansiedade. Não, eu não tenho medo. Está negando aquilo que está muito evidente. Depende de se permitir se sentir, né, dar-se a permissão de sentir até um prazer, uma coisa boa, que é comum até que a pessoa não se permita sentir alguns tipos de prazeres, ainda mais pessoas que foram muito reprimidas, às vezes, na infância e adolescência. Entrando aqui no tema do que é saúde mental. Né? A saúde mental implica muito mais do que a ausência de doenças. Né? Está relacionada a como a pessoa reage às exigências do mundo e como ela lida com tudo que acontece à volta dela. É como o exemplo que eu estava dando da pessoa que pode ou não pedir demissão do ambiente de trabalho porque se dá bem ou não. A forma que o pessoal que está aí na sala reage à apresentação é diferente para cada um. Eles sentem alguma coisa porque associam uma coisa diferente dentro delas. Tá? E quem está remoto também. Então, ter saúde mental é estar bem consigo mesmo, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Discutir e se exaltar com todos à sua volta, aí indica uma necessidade de rever a si mesmo e a própria vida. Quem está sempre estressado, xingando, reclamando, ansioso, provavelmente o problema não é no mundo. Tem algum problema com essa pessoa também, que não está sabendo lidar com o mundo, porque o mundo em si não vai mudar. Dificilmente você vai mudar o mundo. Mas a gente pode aprender a se adaptar a ele e viver da melhor forma possível. Isso é o que a gente mais faz, né? Nosso modo de sobrevivência. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Tá bom. Vocês estão muito quietinhos, podem perguntar, comentar, reclamar, tá? Fique à vontade. Psicólogo e psiquiatra, qual que é a diferença entre eles? Alguém se arrisca aí? Eu lembro que eu falei isso no passado. Não sei se eu vou responder certo, mas psicólogo é o que vê mais a parte do estado emocional da pessoa, e o psiquiatra é o que trata com medicação, talvez alguma coisa mais profunda aí que não tem o que fazer sem o medicamento. Isso aí. Foi ótimo caminho, Ana. Né? O psicólogo, ele vai ajudar a pessoa a refletir, a entender o que está acontecendo na vida dela e como ela lida com as questões da vida, seja profissionais, pessoais, com tudo que ela sente e com tudo que envolve ela. Né? Ele vai lidar com a experiência de existir. Né? Já o psiquiatra, ele vai olhar para isso biologicamente e vai ajudar a dar o medicamento para conter o que a pessoa está sentindo, ficar de uma maneira menos exacerbada, menos oscilante. Uma coisa complementa a outra. Tem gente que precisa dos dois tratamentos, tem gente que só vai na terapia e já consegue lidar com a questão, não precisa de psiquiatra, e tem gente que vai tomar remédio a vida toda, porque tem, às vezes, um transtorno. Não, o transtorno é uma coisa que não tem cura, assim como uma diabetes, mas que dá para
medicar a vida toda. A pessoa consegue, muitas vezes, viver muito bem. Então, abaixa o preconceito disso. O importante é a pessoa viver bem. Se ela tem que tomar 5 remédios, 2 remédios, 1 remédio, ok. Conseguindo viver bem, tá valendo. Tá? Diagnóstico, né? O diagnóstico ele tem que ser feito sempre por um psiquiatra. Ele é o principal profissional. Hoje em dia até tem neuropsicólogos que aplicam testes também, pode ser. Mas o psicólogo, ele não tem essa permissão, né, perante a lei, né, perante o Código de Ética, de fazer diagnósticos. Gente, cuidado com o ChatGPT, ele não dá diagnóstico, nenhum. Tá? Eu já tentei, já brinquei, já coloquei coisa lá para ver, pode sair muita abobrinha. E a gente nunca consegue se olhar por inteiro, a gente vê sempre a gente limitado. Por isso, você precisa de uma pessoa externa para olhar vocês como ilha, o que é que vocês não estão vendo. Então, se você fizer um diagnóstico no ChatGPT, mesmo que ele seja muito esperto, ainda assim vai dar coisa errada. Tá? Cuidado com isso. Mundo VUCA versus mundo Bunny, né? Antigamente, depois que veio a queda do Muro de Berlim, para quem aí viveu essa parte da história, as pessoas no mundo foram percebidas como voláteis, incertas, com grande complexidade e uma ambiguidade no mundo. Isso foi um sentimento mais comum. Depois da pandemia, isso mudou para o que eles chamam de Bunny, né? Que é estar frágil, ansioso, o mundo não é linear e ele é incompreensível. Todo mundo pode mudar muito rapidamente. A gente fica ansioso e a gente se sente muito frágil diante de alguma coisa que mata muita gente e a gente não sabe, né, de onde veio, às vezes não sabia nem como se prevenir contra isso. E ele não é linear, estava tudo indo muito bem, né? Tudo parecia rápido, né? Tudo indo de uma maneira muito aparentemente estável. De repente teve uma quebra, tudo mudou, a gente voltou a viver de um outro jeito que a gente teve que aprender. E mesmo que a gente não consiga compreender. Isso, gente, mesmo que vocês não soubessem nomear, está em todo mundo viveu isso. Criança de 1 ano de idade, quem nasceu durante a pandemia, já tem uma na cabeça aprendendo dos pais, uma cultura diferente, já abraça menos, já beija menos, já se envolve menos, então criou aí um nível de estresse e preocupação muito grande de todo mundo. Então, quem nós somos na relação de trabalho? Nós somos um mundo de possibilidades entre duas pessoas. A gente nunca sabe quem o outro é por inteiro e a gente está convivendo. Quem a gente mais conhece são as pessoas próximas. Né? Geralmente pai, mãe, irmãos ou cônjuges, que seja namorado, namorada. Tá? E tudo isso atravessado por esse sentimento global, né, que é esse banho. A gente, como está sempre em relação a outra pessoa, né, em uma outra situação, nós nos sentimos sempre nessa relação. Não com que eu me relaciono, como eu me relaciono com vocês, como eu me relacionei com as turmas que foram presenciais, e como vocês, cada um, estão se relacionando comigo. Né? Então, nós temos nesse pessoas, seres humanos, e problemas, dificuldades, soluções, ideais e sentimentos, dias bons e ruins. Né? O que tudo isso tem a ver com a dinâmica do trabalho? Agora vamos olhar isso para dentro da empresa. Né? Aqui nós temos esse lado esquerdo aqui, ou direito, não sei, o individual, as pessoas. Então, cada um aqui nesse organograma, que é só um exemplo, né, aí é um mundo diferente. Está todo mundo em relação um com o outro, quando interage, em relação a uma outra área, em relação ao presidente, a cultura da empresa, uma cultura de cobrança, da área de cobrança, uma cultura da área de qualidade, e isso o tempo todo, esse vendaval. E a gente passa a maior parte da nossa vida acordado, aonde? Trabalhando. De 8, né, horas por dia, em 5 dias na semana. Então, a gente passa mais tempo com essas pessoas que a gente convive todos os dias, influenciando e sendo influenciado. Tá? Aí, da mesma forma, né, tudo isso nos influencia, né, o nosso momento de vida, notícias, trabalho, família, uma predisposição genética, problemas sociais, a política, tudo isso está nos envolvendo. E pode ou não trabalhar a nossa ansiedade, aqui nosso monstrinho de ansiedade. Muita gente ficou muito estressada nos últimos anos por causa de ansiedade voltada, e estresse, né, voltada à política. Quem é mais fervoroso, ou na esquerda ou na direita, passou muito estresse, teve muito problema. Muito bem, doenças mais comuns, facilitadas pelo ambiente de trabalho. Agora vamos entrar um pouco mais no específico. Até aqui perguntas mais? Não? Não. Quais são os adoecimentos mais comuns, né? Ansiedade, depressão, TOC, que é um transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso burnout, que eu vou explicar melhor o que é, e o TECT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Né? Então, a pessoa desenvolve um transtorno
de um estresse muito grande após um trauma significativo, muito grande. Que pode ser na infância, na fase adulta, pode ser um abuso emocional, um abuso sexual, um assalto, coisas dessa vida. E compulsões. A compulsão, gente, ela pode aparecer no trabalho, em jogos online, no sexo, em drogas como álcool e outras drogas, porque o álcool também é uma. Vício em adrenalina, em dopamina, em remédio. Dá para se viciar num monte de um monte de coisa. O vício em jogos online já é absurdo. Já recebi gente com dívida de 1 milhão que torrou tudo e está cheio de dívida por causa de jogo online. Assim, a gente já está totalmente absorvido pelo processo compulsivo do jogo. Tá? E tem gente que é compulsivo por trabalho, não tem demanda, mas inventa e fica até tarde trabalhando. O que é a ansiedade? Né? Então, a ansiedade é um estado de apreensão, uma tentativa de antecipação de algo desagradável ou perigoso. Né? Do latim, isso vem do perturbado, pouco à vontade. Né? Então, é um estado que a pessoa está totalmente desorganizada. Então, assim, é um estado de perturbação mesmo. E a gente pode ter esse estado bem transitório. Agora, se você viver o tempo todo perturbado, com dificuldade de dormir, acorda de madrugada, pensando, por exemplo, em trabalho, que é agora o foco nosso, você tem algum problema. Possivelmente alguma coisa associada a uma ansiedade voltada a algum tipo de tendência, às vezes compulsiva, ou medo muito grande de perder o trabalho, que pode levar a querer trabalhar muito para demonstrar um bom trabalho. Né? E substitui o trabalho de qualidade pelo estar sempre disponível, né, para a empresa. Então, tem que tomar cuidado. Se você você sai do trabalho e fica 24 horas pensando nele, sábado, domingo, feriado, férias, tem alguma questão. E a questão não é o trabalho, a questão é a pessoa. De acordo com esse cara aqui, o Rolomei, a ansiedade ela é multifatorial, é um estado de angústia, de apreensão total de algo indeterminado. Eu não sei ainda o que é. Eu não tenho uma ansiedade de uma barata. Eu tenho ou medo da barata, eu não tenho. Eu tenho uma ansiedade do que eu não sei. Por exemplo, podia estar ansioso aqui pensando, o que será que eles estão pensando nessa apresentação? Será que está boa ou será que está horrível? Isso pode gerar, é uma coisa que eu não sei como ter uma resposta, não é evidente. Tá? E de acordo com esse cara aqui, né, o Kierkegaard, o May estudou ele, é um medo de nada, ou medo de não ser, ou medo de não ter uma existência com significado. Muitas pessoas se angustiam, se sentem ansiosas, porque querem ter uma existência, né, uma passagem pelo mundo vivo aqui, de uma forma que tenha um significado para ele. Tem gente que só vai trabalhar, volta para casa e está tudo bem, não se preocupa em fazer algo a mais ou a menos, e tanto faz, gente. A gente precisa de todo tipo de pessoa no mundo. Uma colabora com a outra. Mas algumas pessoas têm um senso de que precisam fazer muito, que acham que precisam fazer muito, e acabam muitas vezes sofrendo por isso. Então, a ansiedade é uma tentativa de antecipação do futuro, ou seja, a pessoa não está vivendo o presente. O corpo está aqui, mas pensando em qualquer outra coisa, ou em várias outras coisas ao mesmo tempo, quando a ansiedade é muito maior. Ela não está presente, inteira no momento. Pode ter alguém aqui na apresentação que está assistindo, mas está fazendo outra coisa em paralelo, ou está pensando em outra coisa, tentando focar. Então, isso indica uma ansiedade. Essa pessoa está vivendo uma discordância entre a experiência concreta, que, por exemplo, estar aqui, e a experiência imaginada, né, que é o que ela está imaginando fazer. No fundo, tem uma frustração acontecendo, porque o que ela está vivendo não é aquilo que ela está imaginando ou gostaria de estar vivendo. Podia ter gente aqui imaginando que estaria na praia, que queria estar na praia. Mas aí tá, mas não tá. E tem uma frustraçãozinha ali no fundo, porque não está conseguindo viver por inteiro o momento. Tá? E essa pessoa também, né, fantasia situações que podem nunca acontecer. Né? A principal característica da ansiedade é tentar prever um futuro sinistro. Né? A ansiedade não vem de boas previsões. Eu vou estar daqui a um mês eu vou estar na praia, eu vou estar viajando, ou vou estar na casa de parente, fazendo alguma coisa que eu gosto muito. É sempre assim, poxa, eu não vou conseguir, não vai dar certo, meu carro vai quebrar se eu for para a praia, vai ter um acidente, vai chover quando eu chegar na praia. Nunca é positivo o estado de uma pessoa. Né? A ansiedade não tem uma caracterização muito positiva, por isso que ela nos prepara para algo. Mas ela é importante e ela é positiva no sentido do que ela nos dá de condição de preparar. O pensamento em si que não é tão positivo. Tá? Como pode ser a ansiedade? Facilitadora, se ela é o suficiente para te manter em busca de algo, de tirar ou de colocar em algo, ou patológica ou não facilitadora, quando ela te trava. Quando você se prende dentro de casa, quando entra em estado de pânico, ou quando não consegue conversar com alguém sobre uma situação, superar uma dificuldade,
dificuldade, superar um medo de falar com o chefe, de falar com o cliente, alguma coisa assim, quando ela te congela. Isso é uma ansiedade patológica. Tá? E ela tem aí várias características comuns, né? Constante tensão, sensação de algo ruim, problema de concentração, agitação, boca seca, pés frios e tudo mais. Coisas aí até que vocês já viram outras vezes. Né? E o estresse é o quê? Uma exaustão física e emocional, só que ela acaba sendo uma cristalização em torno de uma ansiedade ou algum evento que já existiu. Ela se torna tão comum aquilo, né? Ela vive tanto aquela ansiedade que acaba se cristalizando e vira um estresse. Ela está sempre sentindo aquilo, como se fosse uma ferida muito inflamada que pousou uma mosca ali já vai ardendo. E como lidar com tudo isso? Né? Enfrentando essas experiências que geram ansiedade e que geram estresse. Enfrentando não é brigar com elas, é entendendo como ela é e analisando. Né? Por isso que a gente fala sempre, faça terapia. Se você está num ponto que você não consegue lidar com a sua ansiedade e seu estresse, a terapia é super recomendada. E a depressão? A depressão é o resultado de uma complexa interação de fatores sociais, psicológicos, biológicos, pode ter sido um abuso, mas é uma pessoa que está presa ao passado. Né? Então, ela pode até levar a uma condição de uma piora, uma disfunção, e piorar a situação da vida da pessoa afetada, né? Pelo próprio transtorno em si, porque a depressão vai congelando a pessoa, deixando ela cada vez mais fechada. Vocês sabem de histórias de pessoas que não saem do quarto mais, só querem ficar ali. É uma depressão associada também a uma grande ansiedade. E ela pode também ser desenvolvida não só por problemas emocionais, ela pode ser desenvolvida por doenças físicas, como, por exemplo, um problema cardiovascular, uma alteração química no cérebro. Não necessariamente foi um evento externo, um evento que aquela pessoa viveu. Pode ser um transtorno físico que, em contato com o cérebro, causa isso. E pode também ser uma ausência de sentido na vida. Também tem sido muito comum. A gente só trabalha e paga boleto, né? Qual o sentido da minha vida? Para que eu vim aqui? Foi só para isso? Essa é uma pergunta que era muito comum na internet nos anos atrás. Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Não? E o porquê o passado ainda presente, né, a depressão? É que a pessoa não consegue enxergar qualquer possibilidade de prazer no presente ou no futuro. É como se aquele sofrimento, aquela tristeza vivida no passado fosse repetir o resto da vida nessa pessoa que está ali depressiva. Então, o mundo delas fica tão fechado, fica cinza. Muitas pessoas relatam, né, quando estão na depressão. Eu olho para as coisas e elas são cinzas, como se fossem mesmo. Né? Não tem diversidade, não tem cor, não tem alegria, não tem criatividade. Ela passa a viver só uma coisa, como se ela tivesse congelado mesmo. Então, viver fora do seu momento já traz uma ansiedade. Imagina o estado de uma pessoa que está hoje pensando que talvez em 1950 fosse melhor. Ela quer ainda voltar naquele mundo, quer viver naquilo. Ela não conseguiu se entrosar, lidar, aceitar o mundo como ele está sendo hoje, as coisas à sua volta. É muito sofrimento, porque ela nunca vai conseguir viver satisfeita, porque o que ela quer não existe. Sintomas mais comuns de depressão. Humor depressivo, né? Uma coisa mais triste. Ansiedade e angústia pode ter. Um desânimo, diminuição da capacidade de sentir alegria em atividades que antes a pessoa gostava. Falta de vontade e indecisão. Um mundo mais cinzento e pessimista. Culpa, né? Geralmente está associada. Baixa autoestima. E assim vai. Dificuldade de concentração e raciocínio lento. Diminuição ou até ausência de desejo sexual, de libido, perda ou aumento de apetite, e insônia ou aumento da vontade de dormir. Esses dois podem alterar para os dois extremos. Transtorno de estresse pós-traumático. Características, né? Relembrar constantemente dos eventos traumáticos que causaram um grande sofrimento psicológico e que a pessoa fica voltando na cabeça dela. Né? As memórias angustiantes e que trazem sofrimento. Então ela fica, sem perceber, relembrando isso constantemente. A tormenta, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, sempre que ela está com um tempo livre, e às vezes até ela se ocupa de muitas atividades ou de substâncias químicas para tentar se livrar disso. O melhor tratamento para isso é a psicoterapia, e em alguns casos até o medicamento também. Né? Ela não tem controle sobre esses pensamentos, né, que a gente chama de pensamentos intrusivos, começam a entrar, ela não quer pensar nisso, mas vem tamanha intensidade e importância que tem na vida dela.
e é incapacitante diante de situações que tragam a lembrança do evento traumático. Se você foi assaltado em frente ao supermercado lá, e aquilo te causou um medo muito grande, um trauma muito grande, pode ser que você nunca mais queira passar na frente daquele supermercado, ou entrar naquele supermercado, e tem gente que chega ao ponto de não querer entrar em mais nenhum supermercado. E aí tem que realmente fazer um tratamento intenso. Com certeza com medicamento junto. Para diminuir a reação biológica a todo esse medo, né? Que tá, essa ansiedade que está intensificada na experiência. Distúrbio do sono. Também é comum. Insônia, alteração de horário de sono, necessidade de substância para induzir o sono, remédios, outras substâncias ilícitas. E uma irritação, explosividade, dificuldade em memorizar e raciocinar. A pessoa que não dorme, ela fica muito irritada. É natural, é biológico, é descontrolado, isso. Tem uma grande explosividade. E o cérebro já, né, como vocês viram no filme, ele memoriza enquanto a gente dorme. Ele guarda. E aí não guarda, fica tudo armazenado, tentando lembrar, e começa a cabeça não raciocina mais direito. Então, quem está com dificuldades em dormir e ter horas de sono, ou acordar descansado, não precisa ter 8 horas. Tem gente que dorme 6, tá bom. Você tem que dormir uma quantidade de horas que seja agradável para você. Agora, se tem uma grande dificuldade, precisa procurar uma ajuda. Vai melhorar muito a qualidade de vida. Dependência de substâncias psicoativas. Características principais, né? O uso compulsivo, automático, descontrolado de álcool e outras drogas, incluindo medicamentos. A pessoa perde o controle de quando ela vai usar. Não é uma coisa assim, hoje eu vou tomar uma cervejinha porque estão meus amigos em casa, ou estou aqui com o meu cônjuge, né? Meu namorado, esposa, e quero tomar isso aqui, vou me divertir, por exemplo, né? Que eu dou o exemplo da bebida porque é uma coisa que é lícita. Mas quando isso se torna algo que a pessoa já nem percebe mais, aí isso está trazendo um prejuízo para a vida dela. Tem gente que para, às vezes, o trabalho e vai para o banheiro fazer uso de droga, vai para o banheiro, né, se masturbar. Isso existe, gente, não é invenção, principalmente em grandes empresas que as pessoas trabalham horas e horas e horas sem parar. Isso é muito, infelizmente, é até comum. Tá? Também uma impossibilidade de reduzir ou eliminar o uso, e a pessoa fica dizendo assim, eu paro quando eu quiser. Esse é o chavão mais comum de quem já tá dependente de alguma coisa. E aí a pessoa diz que vai parar quando quiser, mas nunca nem tenta. E faz um uso para amenizar geralmente sentimentos como ansiedade, angústia, raiva, tristeza, vazio. Né? Pessoas que usam muita substância. Eu trabalhei 2 anos na Unicamp com dependência química. E as pessoas geralmente tem um vazio existencial muito grande, uma ansiedade absurda e uma dificuldade de se entrosar com esse mundo, né, de participar do mundo. Então é um trabalho bem contínuo e longo para ajudar uma pessoa a sair. E ela tem que dizer não para isso do resto da vida mesmo. Porque o desejo vem, aquilo que você experimentou uma vez e gostou, você vai querer outras vezes. Aí você tem que saber dizer não ou não. Nem perguntas, nada? Gente, vocês estão muito quietos. Estou achando que está muito ruim. Bom. Vamos lá. TOC e compulsões. Transtorno obsessivo compulsivo. O próprio nome já diz. Ele é obsessivo e compulsivo. O obsessivo é da ordem dos pensamentos repetitivos, que ficam tomando conta da pessoa. Compulsivo é compulsão da ordem das atitudes, das ações. Então, a pessoa pensa muito e fica repetindo. Já assistiram o filme Toque Toque? Quem já assistiu esse filme vê, né? Quem não assistiu, que tiver curiosidade, assiste, é muito bom. Vale muito a pena. E as pessoas têm um comportamento, tem gente que volta para confirmar se a fechadura está fechada 3 vezes, 5 vezes. Eu tive um paciente que antes de sair de casa, ele tinha que agachar, botar o dedo no chão e dar um pulinho. Porque senão ele não podia sair de casa. Isso são rituais que a pessoa cria para que ela se sinta segura de que aquilo dá para ela uma certeza de que tudo vai ficar bem. É um estado de uma ansiedade e de uma sensação de descontrole de si mesmo e da vida muito grande. É um sofrimento muito intenso. Então, ela cria esses rituais para poder tentar dar conta da vida no dia a dia. Então, quando chega num estado desse, precisa de medicamento, além da terapia. Bom, isso aqui eu já falei, né? E ela cria também os rituais de segurança para ela se sentir bem. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu entrei com tudo isso. Tá? E a necessidade de confirmação do que já é feito.
Agora a gente entra no burnout, né? Vocês já ouviram falar do burnout? Alguém aqui não conhece burnout? Nunca ouviu falar desse termo? Eu já ouvi falar, mas eu não sei exatamente o que é. Vou dar uma explanação que eu acho que é uma das partes mais importantes aqui. O burnout, o burn, né, em inglês, quer dizer queimar, out, queimar a parte de fora. Né? E é um termo feito em inglês, mas a pessoa se sente com o pavio queimado. Eu já ouvi essa expressão, achei legal. Não tem mais o que queimar, não tem mais energia para lidar com as questões especificamente do trabalho. Tá? O burnout está relacionado especificamente a uma pessoa que adoece relacionado a atividades do trabalho. Então, ela não consegue mais executar aquelas atividades. Dependendo do caso, a pessoa não executa a tarefa, tem gente que tem que mudar de departamento, tem gente que tem que sair da empresa, porque o significado que ela deu para aquele trabalho, para o departamento, para a empresa é tão intenso, que só dela lembrar, ela já entra num estado de pânico, já treme, já chora, tem diarreia, tem gente que não consegue nem ligar o computador, tenta ligar o laptop e surta. Não vai. Tá? Então, são sintomas que aparecem quando a pessoa vivencia um problema que ela não sabe lidar no trabalho, voltando à questão de relação. O coleguinha pode saber, ela pode ser que não. E está tudo bem, a gente não tem que saber viver em todos os ambientes. E existem diferentes níveis, a gente vai entender agora um pouco melhor isso, tá? Características: relembrar constantemente dos eventos traumáticos, das memórias angustiantes que trazem sofrimento no trabalho. Por que eu fiz toda aquela introdução das outras transtornos, né, outras doenças mentais, né, adoecimentos mentais? Porque o burnout traz muitas características de outras. E aí, só que isso é voltado especificamente para o ambiente de trabalho. Então, a pessoa que desenvolve burnout, não, a questão não está só o trabalho, não está só na relação que ela tem com o chefe, com o colega, é porque ela já tem uma predisposição, ela já desenvolve isso e provavelmente ela pode desenvolver isso com outras pessoas fora. Então, não dá para a gente culpabilizar unicamente a empresa. Claro que a empresa tem que olhar, porque alguma coisa está acontecendo. Mas a pessoa também tem que se conhecer e se perceber, isso aqui não é para mim. Vou mudar. Vou mudar a tarefa, vou mudar o departamento, vou mudar de empresa, porque a política da empresa não bate com meus valores. Eu tenho que mudar, eu tenho que fazer essa atitude. As empresas dão, muitas vezes, ferramentas diversas, como treinamentos, palestras, convênio, capacitação. Mas se você está sentindo alguma coisa e não vai atrás nunca da ferramenta que foi dada, do médico, do psicólogo, do psiquiatra, quem é que tem que fazer isso? Seu gestor não vai você pegar a pessoa pela mão, vamos lá, que você está desenvolvendo um princípio de burnout. Ele vai pode até te dar um feedback, você não está indo bem. Você tem que ir atrás. A responsabilidade é de cada um de cuidar da própria saúde. Então, e essa pessoa também não vai ter controle sobre esses pensamentos. Voltamos aí nos pensamentos obsessivos. Tá? E é incapacitante diante de situações que tragam a lembrança do evento traumático. Lembra do transtorno de estresse pós-traumático? Ela cria um trauma sobre isso e fica pensando constantemente nisso, dentro e fora do trabalho. Tudo bem até aqui? Acho que a Ana, que tinha colaborado aqui, tirou dúvida, Ana? Alguém tem alguma dúvida sobre o burnout até aqui? Não. O burnout ele tem 4 fases, né, mais conhecidas. A primeira é a leve, e se apresenta com cansaço ocasional, falta de energia no final do dia e leve irritabilidade. Isso é caracterizado como alguma coisa problemática se ele é constante. Se for um dia ou outro, uma semana, porque, por exemplo, fechamento, quem trabalha com fechamento tem uma semana, geralmente, que é de muita estresse. Mas depois passa e a pessoa fica bem. Ok. Tá? A questão não é viver isso constantemente, semanas, meses, até anos. Tá? Qual é o impacto? Uma pequena redução na produtividade, mas a pessoa ainda consegue manter a rotina. Então, já fica um sinal aí para vocês observarem. Fase intermediária, moderada. Sintomas, né? Fadiga constante, problemas de sono, falamos do sono também. Aumento da irritabilidade, sentimentos de frustração. Impacto, dificuldade em manter a concentração e eficiência no trabalho. Aumento da procrastinação de tarefas que você não gosta e conflitos interpessoais começam a surgir. Interpessoais dentro do trabalho e pode ser também fora do trabalho, pela intensidade, às vezes, da ansiedade e do estresse. Né? Tem a fase severa, que já entra uma exaustão física e emocional mais intensa, sensação de cinismo,
e desapego em relação ao trabalho. A pessoa começa a ser cínica com o trabalho. Pode até falar cinicamente com o colega, mas ela está assim, debochando, já está numa repulsa com aquele trabalho. Tá? E acaba se sentindo incompetente. E o impacto principal é aquela significativa na produtividade, aumento de erros no trabalho, absenteísmo, né, que é sumir do trabalho, problemas de saúde física, como dores de cabeça, problemas gastrointestinais, e problemas de saúde mental, né, ansiedade e depressão principalmente. Aí já está numa fase avançada. E a gente tem a pior de todas as fases. Aqui, gente, já tem que estar procurando um psicólogo. Se a fase intermediária já for, a pessoa não conseguir resolver sozinha, já procura um psicólogo também para ajudar. Na fase avançada, possivelmente, talvez já vá precisar de remédio. Agora, se vocês chegarem na fase crítica, aí você vai precisar mesmo de psicólogo, psiquiatra e muitas vezes de afastamento. Que pode ser de 14 dias, ou às vezes já vi casos de 45, 60 dias. Que é quando a pessoa, a gente fala assim, surtou, não dá mais. Jogou o celular na parede, fechou o laptop, já não quer saber mais, ela não tem mais condições de ter qualquer tipo de relação com aquele trabalho. Ela não consegue, assim, ela entra em desespero, sintomas graves de depressão e ansiedade vão surgir e podem surgir pensamentos suicidas. Tipo, eu não consigo me livrar disso e eu preciso acabar com esse sentimento, ou com essa relação. Aí a pessoa só encontra a forma de acabar isso acabando com a própria vida. Mas aí ela acaba com o que tem de ruim e o que tem de bom também. Mas pode acontecer. Ela tem um desejo de jogar o computador longe, vontade de chorar ao pensar ou chegar no momento de trabalhar. Impacto principal, incapacidade de continuar no trabalho. Você vê que aqui já não é mais dificuldade, é incapacidade, zerou. Necessidade urgente de intervenção médica e afastamento do trabalho. E pode levar à hospitalização em casos extremos. Não só afastamento, tem gente que tem que ir para o hospital, tomar um remédio, fica lá internado, surta. Eu já vi gente desenvolver um surto no trabalho, mas a pessoa tinha um transtorno e não sabia ainda, que era um transtorno bipolar. Quebrou um monte de coisa no trabalho, foi internado e ficou uma semana na Unicamp. Aí que descobriram o transtorno, ela se medicou, mas nunca mais ela voltou naquele trabalho, esquece. Ela criou um trauma daquilo porque ela colocou o trabalho como sendo o problema dela. Né? Ela nomeou o trabalho como sendo o problema dela. Gente, eu não estou defendendo o trabalho. Tem empresas que são um inferno para se trabalhar. Às vezes a empresa é boa, mas o gerente está sendo um inferno. Mas, independente disso, se não está bom, hoje em dia a gente tem muito mais possibilidades de trabalho. Vai atrás e acha outro. Procura, dá um jeito, vai no psicólogo para se sustentar mais tempo nesse trabalho até você arrumar um outro. A gente é responsável pela nossa felicidade nesse mundo. Ninguém mais. Perguntas até aqui? Sobre isso, sobre burnout, sobre os outros assuntos anteriores, dúvidas, comentários. Acho que esse é o principal foco que a empresa de vocês pediu para trazer, para falar sobre burnout e outros adoecimentos. E eu queria saber se vocês querem debater alguma coisa sobre isso, querem perguntar, tem dúvidas, querem dar sinal de fumaça. Por enquanto tá tranquilo. Tranquilo. Alguém já passou por uma situação parecida, nem dentro ou fora dessa empresa? Sério, não precisa citar isso. Não queremos exposição a ninguém. Alguém já sentiu num estado assim, tipo, não dá mais para trabalhar aqui. Deu. Não. Não? Vocês são pessoas de sorte, então. Eu já tive. Já até joguei o celular na parede já uma vez. Infelizmente ele não quebrou. Mas eu queria que tivesse quebrado. Mas eu tenho trauma do celular da Nokia. Aquele toquezinho da Nokia, aqueles celularzinhos antigos, ele não quebrava por nada. Você podia passar com o carro por cima e ele não quebrava. Aí eu fiquei com tanta raiva disso que depois eu até troquei o toque dele, troquei o celular e nunca mais quero ver. Você vê aqui, a culpa não é da Nokia, mas é da relação que eu fiz, de eu lembrar que eu tinha o celular da Nokia, que aquilo acontecia, que ficavam me ligando, e que aquilo me deixou num estado assim, de uma ansiedade, de um estresse muito grande. Eu já passei por essa situação, não vou citar a empresa, lógico, Não, mas sim. era numa rede de fast food e eu fiquei nesse estado por vários procedimentos que internamente eram feitos errados, que iam contra as normas da própria empresa, e isso me deixou muito ruim, né? Então, eu decidi que não dava mais para mim, porque não condizia também com os meus princípios estar ali naquele ambiente. Ótimo, Ana. E você chegou a entrar num estado extremo, assim, de não consigo mais entrar no ambiente, ou você conseguiu sair um pouco antes?
eu entrei nesse estado extremo. Aí eu saí do ambiente e melhorei bastante. Ótimo, foi assim, foi uma ótima decisão, né? Não tá bom, abandona. Relacionamento é a mesma coisa. Não tá bom, conversa com a pessoa e termina, acabou. Não dá para ser. E é um relacionamento o trabalho. A gente está se relacionando ali com a atividade, com as pessoas, com o chefe, com o cliente, né? O que a Ana relatou é o mais comum, né? Como a gente ainda muito se fala de sentimentos, aprendeu, não pode sentir, engole o choro, a gente escutava, né, muitas essas coisas assim. Você tem que só ser feliz, a gente não sabe nomear e lidar com sentimentos. Então, às vezes, a gente demora mais tempo ainda para perceber que não está bom e para aceitar que tem que tomar uma decisão e para ter coragem de falar para a sociedade, ó, não estou nem aí porque vocês vão me julgar, mas eu não vou ficar nesse trabalho. Fui. Para mim não está sendo bom. Para outras pessoas pode estar, mas para mim não. E a gente, desenvolvendo autoconsciência, autoconhecimento, a gente tem essa ferramenta para dizer se está bom ou está ruim. Se vocês sentem muitas coisas e não sabem dizer o que é importante trabalhar para identificar que sentimentos são esses, para você saber o que vai fazer com a sua vida. Eu digo que hoje o primordial é você se conhecer os seus sentimentos, não conhecer só o seu corpo, só onde você tem prazer, mas principalmente onde você tem desprazer, para que você possa mudar e se colocar onde você está bem. Obrigado pela contribuição, Ana. Seguindo aqui, então, sintomas gerais do burnout, né? Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações do apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimento de fracasso e insegurança. Sentimento, tá? Não necessariamente a pessoa é fracassada e insegura. Eu estou atendendo uma pessoa que ela foi muito bem em várias empresas, mas numa das que ela passou, ficou lá 3 meses e foi mandada embora, disseram que ela era muito ruim. Ela não era ruim, mas ela tem um modo de trabalhar que era incompatível com a cabeça daquela empresa, o modo de ser daquela empresa, mas criou um transtorno, um trauma muito grande nela, e ela está tentando superar isso. Então, hoje, ela que era uma pessoa super confiante, ela se sente hoje fracassada e insegura. Não foi a empresa que fez isso, nesse caso. Só não deu certo. Então, a gente está trabalhando para entender o que aconteceu com ela, que tudo bem, beleza, não deu, passou, vida que segue. A gente pode ter tido sucesso muitas vezes, uma vez ou outra, vai ter fracasso. Né? Os grandes empresários do mundo, Bill Gates e outros, né, sempre dizem, eu fui ter sucesso depois de inúmeros fracassos. E é assim mesmo. Geralmente é assim. Então, muitos fracassos para um sucesso. O fracasso é o degrau do aprendizado. Fiz desse jeito, não deu certo. Fiz desse jeito, não deu certo. Você tem que ir mudando o modo de fazer. Porque se você fizer sempre igual, vai continuar dando errado. Tem um sentimento de negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração dos batimentos cardíacos e, em alguns casos, uso de substâncias para aliviar o pensamento ou induzir o sono. Tá? A questão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui a mais. Alteração repentina de humor. Se é uma pessoa que, biologicamente, já tem uma predisposição a grandes alterações de humor, uma pessoa que muito se exalta numa festa e depois fica mais triste, ou ela vai ter uma alteração repentina, ela já tem uma predisposição. Então, isso pode ou não ser uma questão de um transtorno. Então, a gente tem que ver como a gente é também fora do ambiente de trabalho. Para falar assim, olha, é o trabalho que está me causando problema. Ou eu estou assim em todos os lugares. Ou eu sou assim e não tem nenhum problema nisso. Tá? Em resumo, tá? Fechando aqui, então, a nossa apresentação. O adoecimento psicológico relativo ao trabalho. Ela envolve constantes preocupações com o trabalho, pensamentos obsessivos durante e após o horário, dentro e fora do trabalho. Se você está de férias e está lembrando do trabalho do e-mail que você não mandou, que vai mandar, é um alerta. Já é um alerta grave. Tá? A pessoa desenvolve ansiedade por autocobrança e cobrança externa exacerbada. Ela se cobra muito, né, autocobrança, e ela ou sente muita cobrança externa ou imagina muita cobrança externa. Ela tem muito medo da cobrança. Comportamentos compulsivos de leitura de e-mails, mensagens, verificar sistema, confirmações diversas, também é um indicativo de que você já está com uma questão mais importante relacionada ao trabalho. Não consegue trabalhar, toda hora, volta no e-mail. Gente, não é, estou trabalhando, estou fazendo aqui minha planilha,
estou ligando para o cliente, toda uma reunião com o meu chefe, é hora disso. Esquece o e-mail você vai ver quando você voltar para sua mesa. Pode chegar a repulsa de alguma atividade, departamento ou empresa. Se tem uma coisa que já se tornou insuportável para você, dá um jeito de mudar. Antes que você entre no estado assim que você não consiga nem mais olhar para isso. Se torne o que repulsa. Você vai comer alguma coisa que você não gosta, já dá um... Né, que o meu corpo não aceita. Se você já entende que já está difícil fazer aquela atividade, aquela específica, é hora de repensar a relação que você tem com ela. Ou a forma de você vê-la, ou substituí-la por outra. Não é errado nem feio querer mudar, gente. Tem coisa na vida que a gente cansa e acabou. Ou tem coisa na vida que não é pra gente. Não me coloca para fazer compras. Eu vou surtar em uma semana. Não sei fazer isso. Odeio. Mas que bom que tem gente que gosta e vai bem. O mundo precisa. O que mais? Não consegue nunca se desconectar das preocupações de trabalho. Nunca. Está sempre pensando nisso. Por mais que esteja num passeio bom, esquecendo uns amigos, sempre vem aquela lembrancinha também. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa só pensa no trabalho, mas também que talvez ela tenha uma tendência obsessiva a se apegar a alguma coisa para ficar constantemente na cabeça dela. Talvez ela tenha uma tendência, ou desenvolvido, já tenha um pouco de toque. Não necessariamente é só o trabalho a questão. E tem diversas características agrupadas de ansiedade, compulsão, depressão, transtorno de ansiedade pós-traumática, de estresse pós-traumático. Né? Então, você pode ter umas ou mais características de tudo isso agrupadas. Né? De acordo com os sintomas que a gente viu lá no burnout, tem um pouquinho de cada, mas sempre relacionado ao trabalho. Tratamentos comuns: psicoterapia, psiquiatra, né? Atividade física, sono de qualidade, evitar bebidas alcoólicas e outras drogas, alimentação adequada, evitar café que tem ansiedade, café aumenta muito a ansiedade, e atividades de prazer e realização. Então, esse é o tratamento básico para ansiedade e depressão. Agora, para alguns mais específicos, vocês vão vendo aqui, ó, a maioria continua, né, dos outros atividades que você tem que fazer. Mas a psicoterapia, às vezes, muda o enfoque. Né? Aqui, para o transtorno de estresse pós-traumático, eu vou dar um enfoque muito mais nos traumas e proporcionar uma ressignificação para a superação. Se a pessoa vai para trabalhar toque e compulsão, a gente vai buscar resgatar sentido de vida, investigar vazio existencial, substituir um modo repetitivo de viver para que ela tenha muito mais consciência de tudo que ela está fazendo. E recuperar o refletir sobre a própria existência. Geralmente já está no modo tão automático que não reflete mais. E todas as outras questões também tem que vir. Né? E para burnout? Você vai fazer tudo isso. Né? Buscar resgatar o sentido de vida, projetos abandonados, e um novo significado para o trabalho ou para a função. Trabalhar com compulsão pelo trabalho e os vazios existenciais, se você tiver. Em estágio avançado, pode pedir distanciamento definitivo desse trabalho ou temporário. Pode precisar de psiquiatra, né? Geralmente precisa no estágio avançado. E aí as outras atividades também são importantes. Isso aqui, gente, não é só para quem já está com ansiedade, depressão, alguma outra coisa. Isso tem que fazer sempre para se manter saudável, para não ajudar até a não desenvolver. Isso tem a ver com o que a gente chama de sustentabilidade emocional. Sustentável é o que se mantém. Você mexe, né? Você pode pegar um fio, alguma coisa assim, e um fiozinho como esse. Você põe aqui, esse não é o estado normal dele, mas você pode voltar ele para cá e ele vai continuar funcional. O que não é sustentável é aquilo que vai se quebrar. Se eu quebrar isso aqui de vez, eu não vou poder mais usar. A gente pode se transformar ou se deformar durante o dia de trabalho. Tá calmo, pode ficar muito estressado, mas depois chegar à noite, em casa, no fim de semana, eu me regularizei, fiz atividades que me recompõem, que recarregam as baterias, como a gente chama. Isso é manter-se sustentável. Mas quem vai fazer isso por você? Só você. Só você sabe o que vai recarregar sua bateria, o que vai fazer você se desligar. Tá? Tem muitas empresas que promovem eventos entre funcionários, caminhadas, corridas, passeios, dão viagem, dão acesso a medicamentos, a médicos, tudo. Mas se a pessoa não fizer isso, não adianta. Tem que ter o movimento de cada um. E é importante para lidar com a ansiedade estar por inteiro. Corpo e mente no mesmo local. Dirigir com atenção na direção. Fazer compras, escolher com detalhes os alimentos. Pegar aquela maçãzinha, olhar para ver se está tudo bem. Viver aquele momento. Tá? Estar em casa e viver a casa, o lar, as relações, o cachorro, a galinha, o filho, a filha, o cônjuge. Sair com os amigos e perceber que você está inteiro para eles.
cantar e sentir a emoção de uma música, e trabalhar envolvido, curtindo o que está fazendo. Se você não consegue estar ali curtindo, já é um sinal de que talvez alguma coisa tenha que ser revista na sua vida. Não necessariamente sair do trabalho, mas rever alguma coisa. Tá? E nos momentos de folga, você consegue estar inteiramente para aquele momento? Isso é um sinal muito marcante de quem, né, não está conseguindo se desligar do trabalho. Está fora do trabalho pensando nisso. Chegou em casa à noite, está com o filho, mas não consegue desligar, está pensando no e-mail que não mandou, que vai mandar, na reunião que vai ter no dia seguinte. Gente, tem que estar presente no presente. Está fazendo comida, está fazendo comida. Acabou, né? Tem um trabalho para entregar amanhã cedo, eu tenho que fazer hoje. Tá bom. Depois você terminar tudo que você tem que fazer da sua rotina de casa, da família, se tiver família, aí você senta para fazer o trabalho. Mas você tem que estar com a cabeça presente inteira no lugar onde você está. E o único responsável por cuidar da sua sustentabilidade, né, é você mesmo. E quem é responsável por organizar as férias? Nada mais, nada menos do que você mesmo. Porque só você sabe para onde suas férias vão te fazer bem. Vocês programam as férias, sabem para onde vão? Sabem o que vão fazer nas férias? Com quem vão? Com quem vocês querem estar? As férias é o lugar onde a gente mais tem que dedicar tempo para esquecer o trabalho, relaxar e voltar novo. Se você não consegue isso, tem gente que demora 10 dias, às vezes, para se desligar do trabalho. Então tem que tirar 30 de folga para poder sentir que renovou. Aí é característica de cada um. Dicas para uma vida mais saudável, então. Ter um bom sono. Exercícios de respiração, meditação, yoga. Praticar atividades físicas, não para correr atrás da pizza, mas para descansar mesmo. Né, para sentir o prazer, para manter o peso. Revisar as suas metas e mantê-las dentro da sua realidade. Cuidado com metas, gente. Se eu botar a meta aqui, eu vou trocar meu carro daqui 2 meses, comprar um carro que seja o dobro do valor do meu, eu vou me matar fazendo hora extra e tudo mais, e eu vou surtar. Quem criou o problema? Fui eu mesmo. Cuidado com as metas que vocês colocam na sua vida. Reservar um tempo para o lazer, convivência com amigo, familiar, o que vocês mais gostam. Evitar o consumo excessivo de álcool, cigarro e outras drogas. Não tomar medicamentos sem prescrição médica, porque a gente nunca sabe mesmo qual é o medicamento correto a ser usado. Desenvolver diálogos que melhorem a sua comunicação entre todos os colaboradores e até dentro de casa, na rua, no trânsito, onde for. E bons hábitos alimentares, seja qual for o seu bom hábito alimentar. Não necessariamente você tem que comer só verdura para também alimentar. Tem gente que precisa comer muito mais carne, carboidratos, seja lá o que for. E reduza o café, ou evite o café, se você tem ansiedade elevada. O café acaba sendo um grande inimigo. Para você saber tudo o que você tem que fazer com você, tem que se conhecer. Se perceber em cada momento da vida. Estou numa semana de fechamento, eu preciso dar um jeito de chegar em casa e relaxar, ou não ter algum tipo de responsabilidade fora de casa nessa semana, para que eu consiga não surtar, porque o trabalho vai me exigir, faz parte da minha função, eu tenho que aceitar o que faz parte da minha função, ou eu tenho que trocar de função. Tá? O que a vida pede da gente, sempre, é equilíbrio. Vamos nos equilibrar o tempo todo, né? Recuperar o equilíbrio. Você está surfando, começa a balançar, você vai desequilibrar, mas você volta. E assim vai caminhando. E assim você vai surfando nas ondas da vida. Era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. E agora eu abro novamente para dúvidas, perguntas, comentários, reclamações e tudo mais. Alguém quer falar alguma coisa? Um comentário, só para dividir aqui com todos. Você Fala, falou de né? férias, né? Uhum. Nossa, eu acho que faz, sei lá, uns 10 anos na minha vida que eu não sei o que é tirar férias. Sempre nas outras empresas, ou eu vendia, ou... Eu não tiro férias já há muito tempo. E esse ano eu vou tirar. Parabéns! Sim. E era uma escolha sua não tirar? Você vendia tudo? Eu vendia sempre, todos os anos. Uhum. Mas esse ano eu vou tirar certinho. Já tá até agendado. Que ótimo. E o que fez você mudar de ideia? Foi
organização financeira, né? Principalmente. E também por me priorizar, né? Hoje eu tenho uma família, tenho filhos, então isso me fez mudar de ideia, que eu tenho que parar um pouco e viver um pouco a vida. Viver outras dimensões da vida, não unicamente o trabalho. Excelente, Ana, ótima colaboração. Você teve a experiência, você teve a vivência, você passou de períodos difíceis e entendeu que muitas outras coisas na vida precisam existir no nosso dia a dia para a gente ser feliz, para a gente estar bem. Não é unicamente trabalho, não é unicamente o dinheiro que vai resolver tudo. Tem horas que o dinheiro é para a gente usar, gente. O valor da conta corrente não muda nada na nossa vida. Mas o que você faz com o dinheiro é que muda. Fiz uma viagem, comprei uma roupa que eu queria muito, troquei meu carro, comprei uma casa, sei lá, o que eu quero fazer. Vou comer em bons restaurantes, o que me faz bem. O dinheiro é para a gente usar, enquanto a gente está vivo. E depois também não tem mais o que fazer. Então a gente tem que aprender a equilibrar a vida. Tá? Então, pensem bastante, né? Quando eu trabalhava em empresa, eu saí faz 2 anos, 3 anos. E nos últimos 2 anos eu aprendi a quebrar as férias em 3, porque a lei permite agora, né? Se fazer férias menores. Então eu pegava 5 dias de férias, você soma 2 finais de semana, dá 9 dias. 9 dias, em 1, 2 dias eu já conseguia desligar do trabalho. O resto eu aproveitava, eu tinha 7 dias de férias livres. Você começa a fazer conta, se planejar, em 9 dias você faz muita coisa, né? Você tem um parente que mora perto ou longe, ou tem alguém que mora na praia, pega o carro e vai e volta. Dá para tirar bastante benefício. E quebrava isso em 3 férias por ano. Eu tinha a mesma quantidade de férias de todo mundo, 30 dias. Mas a forma de fazer elas, né, fazia com que eu não ficasse muito tempo em alta ansiedade, estresse e produtividade. Meus períodos de vale, períodos de relacionamento. Também sofri um monte, que nem a Ana, antes de aprender isso. Então, fica a dica para quem está vivendo isso, ou não parou ainda para pensar nisso, que é super importante. Só vocês podem saber onde que o calo aperta, né? Onde está a pedrinha no sapato. Tudo bem. Mais perguntas, comentários? Então tá bom, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Bom trabalho para vocês, boa semana. Muitas felicidades para todos aí. Tchau. Obrigada, Daniel. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu.